Olá, começamos agora a entrevista do segundo turno com o candidato à Prefeitura de Taubaté, Sérgio Victor, do Partido Novo. Estamos aqui com o candidato Sérgio Victor, do Partido Novo. Candidato, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Muito bom dia, obrigado novamente pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Candidato, a nossa entrevista segue as mesmas regras da primeira entrevista que nós realizamos no primeiro turno. O senhor terá 25 minutos para suas respostas e depois 1 minuto para suas considerações finais, tá? Então, o relógio vai aparecer na tela e ele começa a contar a partir da sua primeira resposta. Candidato, a gente vai começar falando sobre saúde. Em seu plano de governo, o senhor fala em fortalecer o sistema público de saúde, que é o SUS. Quais são seus objetivos e quais são suas propostas também para a gestão das UPAs e do HMUT? Bom, a saúde é a maior dor do taubatiano e saúde não espera, né? Por isso, tanta atenção com a saúde desde a atenção básica. O que a gente vai fazer para melhorar a gestão é garantir uma transformação digital. Porque eu estou cansado de ouvir os nossos taubatianos reclamarem que eles recebem 2 ligações na hora de marcar uma consulta, um agendamento, e quando eles não podem atender, eles voltam para o final da fila. Isso já deveria ser digital. E também, quando eles têm que ir até o centro de especialidade para marcar a consulta. Isso não faz mais sentido, isso deveria ser digital. Ou quando vai buscar o seu exame. Isso não faz sentido, deveria ser digital. Então, a gente vai fazer uma transformação digital para melhorar agendamento, para melhorar a confirmação, para implantar o prontuário eletrônico. Isso melhora a jornada do paciente na saúde de Taubaté, mas isso também dá mais ferramentas de gestão para a Secretaria de Saúde e para o município. Vou dar um exemplo. A gente cansou de ouvir também outro problema simples de resolver do paciente, do taubatiano, que faz um exame. Quando chega no especialista, o especialista olha e fala, olha, seu exame está vencido, eu preciso que você retorne para o final da fila. Isso é gestão. Isso significa que a Secretaria de Saúde não tem noção em que fase da jornada do paciente ele ou ela estão e a gente precisa corrigir essa rota. Então, a transformação digital vai ajudar a gente, com ferramentas de gestão, a reduzir custos e a melhorar a jornada do paciente. Por outro caminho, a maior dor do taubatiano é o nosso número de leitos hospitalares em Taubaté. Então, a gente tem falado muito disso. Taubaté é uma das cidades que tem o menor número de leitos por habitante da região. O que isso significa? Que a prefeitura tem submetido os nossos parentes, primos, amigos, mães, a terem que ir para São José dos Campos, Aparecida, Caraguatatuba para fazer cirurgia simples. Esse é um verdadeiro filme de terror. Pessoas vindo 3, 4 horas da manhã para entrar numa ambulância ou numa van para fazer uma viagem muito dolorida, né? Para fazer cirurgias que Taubaté, com o tamanho que tem, com o orçamento que tem, com a capacidade que tem, deveria ter resolvido já essa questão. E a gente vai resolver isso melhorando a gestão do hospital universitário, ampliando o número de leitos necessários e também trazendo uma Santa Casa para Taubaté, um hospital filantrópico, que a gente vai contratar os leitos em parceria e o hospital também pode atender convênio médico. Essa era a minha próxima pergunta com relação ao aumento aí do número de leitos. Taubaté tem viabilidade para a aplicação dessa proposta? A gente tem espaços físicos para abrigar novos leitos? Mas não tenha dúvida nenhuma, não só no hospital universitário, através de reformas, de melhorias do prédio, mas também numa vinda de um outro hospital, porque aí sim você consegue aumentar significativamente o número de leitos, aí você consegue, Taubaté precisa de aumentar pelo menos 50% o número de leitos para ter um atendimento adequado para a população de Taubaté. Então isso é urgente, isso é necessário, a saúde não espera, não dá mais para a gente ouvir os nossos taubatianos sofrerem numa van, numa ambulância ou numa longa fila de espera. Chega de filas e a gente vai zerar também as filas de uma maneira mais rápida através de mutirões constantes para garantir que ninguém fique esperando tanto tempo exames ou cirurgias. Considerando o envelhecimento da população, o senhor tem políticas públicas voltadas para a pessoa idosa? Sim, tem dois caminhos, né? O primeiro são para o envelhecimento saudável, né? Então, a gente tem o programa Bairros Vivos, para levar cultura, esporte, entretenimento, lazer para os bairros, para aproximar as famílias, para garantir mais atividades. A gente tem os 2 centros de convivência de idosos, que tem uma demanda muito grande, reprimida, para ampliação de serviços e vagas, então tem que ampliar o número de atendimentos. Dá para fazer isso aumentando o número de centros de convivência, mas também em parcerias com associações e entidades para que a gente ofereça o serviço para mais idosos.
A gente tem uma demanda muito grande de instituições de longa permanência. Eu, enquanto deputado, mandei recurso não só para o Centro de Convivência do Idoso, mas também para a Casa São Francisco, né, para o Lar São Francisco. Ali tem uma demanda de mais de 200 idosos esperando, é uma instituição de longa permanência. A gente tem apenas 100 vagas, a gente precisa ampliar logo a gente precisa resolver essa demanda logo, porque no final do dia não é só a qualidade de vida, mas é no momento que mais importa ali, né, para as nossas famílias, a gente tem que dar um acolhimento adequado para os nossos idosos. Então, esses dois caminhos, né, tanto para convivência, atividades, esporte, cultura, entretenimento, lazer, mas convivência, né, e também para as instituições de longa permanência, que a gente precisa aumentar o número de vagas rapidamente. Candidato, na coligação do seu partido, somente 3 vereadores foram eleitos para a próxima legislatura. Como o senhor pretende formar a maioria aqui na Câmara? Com muito diálogo, né? 3 das chapas, né? Mas vários vereadores nos apoiaram informalmente, né? Não aparecendo para não correr o risco de infidelidade partidária. Isso é importante, né? Que a gente dê liberdade para as pessoas poderem tomar suas decisões. E como que a gente forma? Eu fui deputado estadual, então sei como funciona o diálogo com o legislativo. E como executivo, como prefeito dessa cidade, o meu compromisso vai ser sempre com o taubatiano, com clareza, com transparência nas propostas, entendendo as demandas dos vereadores, que são a voz da sociedade aqui na Câmara Municipal e que precisam também, obviamente, de atenção, e ouvem até mais próximo da população as principais dores. Então, nossa melhor maneira de diálogo com os vereadores, de compromisso com os vereadores, sendo um excelente executivo, escolhendo pessoas técnicas e resolvendo o problema dos eleitores de Taubaté, que também são eleitores dos nossos vereadores. O papel deles é propor e modificação de leis e também fiscalizar o executivo. Isso a gente sempre fez com transparência, com diálogo, e os vereadores podem ter certeza que a gente vai trabalhar muito junto com os nossos compromissos aí com o taubatiano. O senhor falou que foi deputado estadual, então, aproveitando esse gancho, o senhor sabe que um chefe de gabinete da Alesp ganha aí por volta de R$35 mil. Já um secretário aqui na nossa cidade ganha por volta de R$8 mil. Como atrair pessoas qualificadas com esse salário? Essa é uma excelente pergunta. O salário do legislativo normalmente é acima do salário do executivo, né? Isso acontece na Assembleia, acontece no Congresso e acontece também, aqui na Câmara Municipal. Por isso também que a Elisa, a vereadora Elisa e o Serginho propuseram ali um aumento em determinado momento. Faz sentido você remunerar bem pelas funções. O que é caro para a população? É caro para a população pagar o salário mínimo para quem não faz nada. Agora, é barato para a população pagar um bom salário adequado para atrair bons profissionais que façam um bom trabalho. Então, a gente vai conseguir, já estamos formando nossa equipe, né? Porque muita gente acredita no propósito, acredita no que a gente está construindo e acredita que é possível a gente transformar essa cidade a partir desse momento. E pela primeira vez em décadas a gente está vendo um grupo político sem amarra, sem rabo preso, sem dever favor político para ninguém e para nenhum grupo político dessa cidade. A gente vai escolher pessoas boas e colocar as pessoas certas no lugar certo. E aí a gente vai ter um desafio natural, a gente está tendo um desafio com o salário. Talvez o maior desafio não seja nem com secretários, viu, Ana? O maior desafio é com relação à categoria médica em Taubaté. Porque como o salário bate no teto do salário do prefeito, a gente está vendo muitos médicos pedirem exoneração, a gente está vendo muitos médicos optarem por ficar na iniciativa privada ou irem para cidades vizinhas. Então a gente precisa, e tivemos uma reunião legal ontem com professores, hoje vamos ter com servidores, precisamos de servidores valorizados, bem remunerados para cuidar bem da nossa população. O senhor falou que já está formando a sua equipe, então tem nome de secretários aí que já aceitaram esse salário, que já aceitaram esse desafio também? Sim, eu não divulgarei aqui os nomes, por questão, tem gente que está trabalhando em outras prefeituras ou aqui mesmo em Taubaté, em cidades vizinhas, então, mas sim, a gente tem já equipe quase toda montada, tem alguns nomes que a gente está discutindo, a gente vai fazer também processo seletivo aberto, então estou confiante que a gente vai suprir sim a demanda independente do salário. Aproveitando que o senhor falou também de servidores aí municipais, o senhor votou a favor do plano de carreira dos servidores estaduais e isso acabou com a falta abonada deles. Como convencer os servidores da prefeitura que, caso o senhor seja eleito, não vai fazer o mesmo aqui em Taubaté? O projeto de lei que foi proposto pelo Dória, ele contemplava mais itens ali, né? E aí, como deputado ou como vereador, você acaba fazendo uma análise no final
entre o balanço, né, de custo e benefício do projeto e tinha mais pontos positivos. A carreira do Estado também é diferente da carreira do município. Aqui falta abonada não é um problema e nós já firmamos compromisso com os servidores em vídeo, enfim, não alteraremos a abonada, não terá alteração na falta abonada de aniversário, então fiquem tranquilos, porque quem propõe é o Executivo. Ao contrário também do meu concorrente, que em 2013 propôs um projeto que alterava significativamente o formato da falta abonada, que só poderia ter abonada com a apresentação do convênio médico. O projeto está aqui na Câmara Municipal ainda, inclusive, né? Está na Câmara sem papel. Então, como Executivo, não proporei essa mudança. Fiquem tranquilos e a gente vai ter um pacote de valorização dos servidores. Ontem, conversando, a gente vê muita distorção nas carreiras, né? Muita gente fazendo a mesma função, mas com salários diferentes. É óbvio que isso é injusto. Então, a gente vai fazer uma análise e uma correção dessas distorções e, finalmente, também aprovar um bom plano de carreira que valorize os bons servidores, que minimize a chance de assédio e também premie aí os servidores que entregam bastante resultado. Na nossa primeira entrevista, no primeiro turno, o senhor falou em corte de gastos. Eu gostaria de saber se isso envolve o congelamento de salário de servidores públicos, corte de benefícios e também a suspensão de novos concursos públicos. Não, a gente tem que fazer a economia no lugar certo, né? A economia que faremos é no corte de cabide de emprego. São nos cargos políticos que foi feito o conto de chegada para atender demanda política. Isso é um custo muito alto e custa caro para o cidadão. Reforçar o nosso compromisso com o taubatiano, com quem acorda cedo, trabalha e paga imposto. E a gente não pode punir os servidores por erros de gestão e erros de mau gasto, né? Então, contratos precisam ser revisados, tem serviços que estão sendo prestados que não atingem o fim, a população precisam ser revisados. A gente precisa garantir mais efetividade do custo do custo da prefeitura para garantir que o serviço esteja valendo a pena o seu imposto, que é você que está pagando a conta. Então, tem outras formas. E também aumentando a receita. Como que se aumenta a receita no município? Trazendo novas indústrias, garantindo mais emprego, dando mais agilidade para aprovação de projetos e obras, porque isso movimenta a construção civil que paga imposto municipal e gera bastante emprego. Então, é um balanço de redução de despesas desnecessárias, isso não envolve servidor, obviamente, e atração de novas receitas. Por falar em atração de novas receitas, sobre a atualização da planta genérica do município, o senhor é a favor ou contra esse projeto? Depende de como ele é proposto, né? O que a gente não quer é aumentar imposto. Agora, a atualização da planta genérica é uma exigência da justiça, então ela precisa ser revista e corrigida algumas distorções. Não faz sentido cobrar IPTUs altos de bairros mais pobres, mais vulneráveis. Então, tem que fazer a correção, mas a gente não quer usar essas ferramentas para aumentar a arrecadação. A gente precisa corrigir os valores, obviamente, precisa estar mais atualizado, precisa de uma ferramenta de correção automática, mas sem aumentar imposto. Essa correção acarretaria no aumento de imposto para a população? Não, então é isso que eu estou falando, sem aumentar imposto. Isso é um compromisso não só do Novo, do Sérgio, né, mas é uma política que a gente precisa encontrar receita nova. A gente quer fazer a arrecadação atraindo novas indústrias, garantindo que as indústrias aumentem o seu faturamento e aí sim vão pagar mais impostos, né? O comércio também, enfim, dando mais agilidade na economia e não aumentando a conta no seu bolso. Candidato, o senhor pretende acabar com a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal e também com o Hospital Veterinário? Negativo. Obrigado pela pergunta. Infelizmente, acho que tem políticos que, para defender o seu ponto, acabam criando história. O que vai ser feito é uma reorganização administrativa. A Secretaria de Meio Ambiente, ela se encaixa melhor dentro da Secretaria de Planejamento pelo seu papel de preservação de áreas, de desenvolvimento de projetos e licenciamento. E a pauta do bem-estar animal, ela tem mais a ver com saúde pública, tanto é que tem uma clínica veterinária, a gente fala de vacinação, tem o centro de zoonose. O que a gente quer é fazer um enxugamento da máquina de uma maneira que reduza o custo com atividades meio, para ter mais dinheiro para o serviço fim. Todas as pessoas que eu conheço, defensores, protetores da causa animal, do bem-estar animal, o que eles querem é mais atendimento, mais vacinação, mais castração, e a gente vai conseguir fazer isso encontrando dinheiro novo, por isso que a gente fala também bastante de redução de despesas desnecessárias. Então, aos defensores de animais, aos agentes aí da causa de bem-estar animal,
podem ficar tranquilos. A gente vai dar mais eficiência à pauta e a gente vai atender melhor os nossos bichinhos. Então, é possível que a verba para a manutenção do hospital veterinário, também para outros serviços ali voltados para o bem-estar animal, sejam provenientes de outra secretaria e de qual delas? Então, o bem-estar animal fica dentro da Secretaria de Saúde. Então, é assim, o que é destinado como orçamento é apresentado pelo prefeito, pelo executivo, e é votado na Câmara Municipal. Então, essa é uma pauta que não tem naturalmente mais voto. Tem uma demanda da sociedade e a gente vai atender adequadamente. Podem ficar tranquilos. O orçamento, quem define a prioridade, é o executivo e votado na Câmara Municipal. Então, isso não tem problema. Não precisa fazer esse terror. A gente sempre vai continuar aqui falando, olhando no olho, falando a verdade, sem fake news. O que vai acontecer é que eu garanto que a causa e a pauta do bem-estar animal vai estar melhor acolhida com a gente. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre trânsito. Há um estrangulamento aí entre a parte alta e a parte baixa da cidade, principalmente em horários de maior movimento e muito em razão também do movimento na entrada e saída que a gente tem da rodovia Presidente Dutra. Quais são as suas propostas para essa área? A gente vai fazer um plano de mobilidade para garantir que a gente faça obras estruturais que funcionem ao longo do tempo, funcionem no longo prazo. Hoje a gente acaba fazendo pequenas mudanças, sem muito planejamento, e ao longo do tempo você vai tendo cada vez mais esses enforcamentos. Agora, como prefeito também, teremos bons projetos e cobraremos a Dutra para fazer os investimentos de contrapartida dela pela renovação da concessão. Então, é um conjunto de fatores, né? Tanto cobrar e garantir que que a Dutra faça boas obras aqui para melhorar os acessos e também um plano de mobilidade para a gente dar mais fluidez no trânsito. Tem que ter um estudo de origem e destino. A cidade cresceu nos últimos anos em número de habitantes. A gente precisa entender melhor de onde as pessoas estão saindo e para onde elas estão indo, porque isso impacta o transporte, na decisão de rotas para o transporte público, que pode amenizar o trânsito, também nas mudanças de vias ou na construção de novas vias. E, obviamente, tem algumas ferramentas mais simples, de menor impacto, mas que contribuem, como o semáforo inteligente, por exemplo, que entende ali da fluidez do trânsito e troca o sinal de acordo com a demanda e ajuda a população a chegar mais rápido no seu destino. Na questão da segurança, em seu plano de governo, o senhor fala em valorizar o efetivo da Guarda Civil Municipal, modernizando equipamentos, viaturas. Quais são as suas propostas e qual vai ser o papel da GCM no enfrentamento à violência na nossa cidade? A GCM é a Força de Segurança Municipal, né? Então, papel principal, papel crucial. O resto, atividade delegada, que a gente vai fazer a contratação, a parceria com a Polícia Civil, ter o gabinete de gestão integrada, mas a Guarda Municipal é o braço do Poder Municipal para atuar na segurança pública, né? Então, a valorização ela passa por qualificação, mais treinamento, que é uma demanda bastante pedida pelos nossos guardas, né? A gente vai ampliar a Guarda Armada e como tem em São José, por exemplo, ampliação e fortalecimento das já existentes dos grupos especializados. Então, tem a Patrulha Maria da Penha, que já existe, mas também a gente vai fazer o GETAN, que é o grupo de motocicleta, e tem a ROMU, que é a Ronda Ostensiva, né, municipal. Isso tudo ajuda bastante na sensação de segurança, na prevenção de combate ao crime, e a gente vai usar a tecnologia a nosso favor. Hoje já tem algumas câmeras, mas a gente ouve com muita frequência também. Olha, a câmera está ali, mas ou não conseguiu a imagem, ou... Desculpa. Ou não tem sido tão assertiva. Então, com tecnologia, com a guarda conectada com a Polícia Militar, Polícia Civil e com as forças de segurança, sendo prioridade do Executivo também a questão do enfrentamento e prevenção, com zeladoria, manutenção adequada da iluminação pública e também o nosso programa Bairros Vivos, a gente vai atuar na prevenção, no combate, na sensação de segurança e fortalecimento também dos programas da vizinhança solidária, que tem por vários bairros da cidade. A gente quer trazer mais a população para perto, para nos ajudar também na sensação de segurança da cidade. Ainda falando sobre segurança, no seu plano o senhor fala em facilitar o uso de escolas e centros de educação infantil por entidades não governamentais e clubes de serviço. Eu gostaria que o senhor me ajudasse a entender melhor que proposta é essa, quais são essas entidades e clubes de serviço. Quando a gente fala por exemplo, de entidades sociais que fazem projetos sociais nos bairros, às vezes
e eu lembro muito bem quando era criança de usar bastante a quadra, né, para jogar bola, mas a gente tem que aproveitar os espaços públicos para trazer a comunidade para perto, para trazer as famílias para perto. Isso faz com que a gente tenha mais convivência no bairro, isso faz com que a gente tenha mais oportunidade, mais entretenimento, mais lazer. E quando você atrai as famílias, normalmente você espanta espanta a presença indesejada, né, de usuário de droga ou também de tráfico de drogas. As famílias fortalecidas ajudam a gente na prevenção também do crime. E às vezes em bairros não tem um espaço adequado, a gente pode sim usar os espaços públicos. Muitas das escolas já têm quadras ali, e por que não aproveitar isso para a comunidade fazer bom uso e também se sentir dono daquele espaço, porque no final do dia são eles também que pagam a conta, né? Então, antigamente no estado tinha um programa de finais de semana nas escolas, isso sempre foi muito bom, não sei por que encerrou, mas isso faz sentido para a gente retomar em âmbito municipal. Agora, na segurança pública, não está na pergunta aqui, talvez esteja na próxima, mas eu queria fazer questão de reforçar o nosso enfrentamento à situação das pessoas em situação de rua. Isso vai ter uma atuação conjunta da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Social. Isso é um problema grave que o Taubaté está enfrentando, desumano com quem está ali nessa situação, mas também que causa muitos danos, não só para a sociedade, para os comerciantes, mas para a sensação de segurança. Então, para quem precisa voltar para casa, uma passagem. Para quem precisa de acolhimento, teremos o acolhimento adequado. E para quem precisa de cadeia, força da lei, porque não faz sentido a gente achar que é normal conviver com tantas pessoas nessa situação desumana. E a gente vai articular também com as igrejas que têm feito um trabalho social, com os projetos sociais, com os grupos sociais que entregam alimento, para a gente tentar unir esforços para alocar essas pessoas para a sua destinação correta, seja abrigo, seja uma passagem de volta para casa, como eu falei, ou seja, uma internação assim que possível. Tem pessoas que estão numa situação até um pouco melhor, né, mais próxima de serem resgatadas aí, formação profissional, ajuda humanitária ali para a gente conseguir tirar essas pessoas dessa situação desumana. Candidato, agora a gente vai falar sobre regularização fundiária. Eu quero saber quais são os problemas e quais áreas em Taubaté necessitam aí de atenção do município e quais são as medidas para a regularização dos espaços que estão irregulares hoje. Segundo uma reportagem recente, a gente tem mais de 150 bairros em situações irregulares. Então, Taubaté, por falta de planejamento, cresceu de maneira desordenada e aí hoje tem um grande desafio para ser resolvido. E tem vários mecanismos para fazer a regularização fundiária, seja usando programas do governo federal, tem pessoas que apenas precisam da titularidade da sua casa. O que eu quero reforçar para vocês é que você ter o título da sua casa é dignidade e a gente vai fazer um esforço enorme para garantir o máximo de entregas de titularidade e regularização aqui em Taubaté. E também precisa atuar de maneira mais planejada para que a gente não tenha um crescimento tão desordenado da cidade, né? Isso impacta muito, porque quando isso acontece, depois de 5, 10 anos, um bairro novo que nasce de maneira desordenada, aí vem uma demanda muito grande de escola, de acesso, de saúde, de transporte público. Então, a cidade precisa de um bom plano diretor, precisa de um acompanhamento mais tecnológico para garantir um crescimento ordenado da cidade. Mas agora, quem já está nessa situação precisa ver a prefeitura como aliada para resolver caso a caso. Tem problemas que estão na justiça. A prefeitura pode ser um aliado intermediador para tentar ajudar essas famílias a resolverem essa questão. Dos dois lados, né? Tanto de quem quer seu espaço de volta, tanto das famílias que querem ter a titularidade da sua casa. E tem problemas ali que às vezes, a própria prefeitura atua de maneira equivocada, né? Quando faz um conjunto habitacional numa área sem planejamento, longe de tudo, sem pensar nos equipamentos públicos que serão exigidos depois dessa construção, a própria prefeitura, muitas vezes, ou ex-gestores, criam um problema por uma medida populista, popular, não fazem o planejamento adequado, depois passa o mandato, mas ficam as famílias lá com várias demandas não resolvidas. Em havendo essa regularização aí fundiária nas ocupações que foram irregulares, seria aí uma forma de incentivar ou até promover a ocupação irregular se o executivo tiver essa postura? Não, então, de novo, vamos lá, cada caso é um caso, né? O que a gente vai ter que avaliar é como começou. E o papel da prefeitura é fiscalizar também para que isso não aconteça mais, né?
Quando não tem uma boa secretaria de planejamento, um planejamento e um bom plano diretor e não tem fiscalização, essas coisas acontecem e tem famílias que estão lá há 30 anos. Agora, o que você vai fazer? Vai tirar essas famílias de lá? Eu concordo que ocupação irregular não deveria acontecer. É óbvio que a gente é contrário, a gente defende o direito da propriedade privada. Mas, tendo chegado nesse momento, a prefeitura tem que ser uma aliada para resolver a questão e, como eu falei, ser um mediador entre os dois lados. O dono da terra tem o direito a ela e, às vezes, tem mais de 100 famílias morando num espaço. O que você vai fazer? O senhor tem aí um levantamento de áreas na cidade que estão nessa situação hoje? Sim, a gente tem ali bairro a bairro, né, onde precisa. Agora, no detalhe, só chegando lá mesmo, porque nem a própria prefeitura não tem nenhum bom cadastro de pessoas que, por exemplo, esperam por uma casa. Candidato, o seu tempo está encerrando então, tem um segundo ali. Eu agradeço a sua participação. Agora o senhor vai ter 1 minuto para suas considerações finais, para dar o seu recado final aí à população. O relógio já está na tela, no momento que o senhor quiser. Queria agradecer novamente a Deus a oportunidade de estar aqui, trabalhando por Taubaté e pleiteando uma vaga para liderar essa cidade, que tem muita oportunidade, que tem muito potencial, mas o sentimento meu e dos taubatianos que a gente conversa é de que a cidade está parada no tempo faz tempo. Eu entendo a sua dor, a sua indignação com a categoria política. Para mim, o problema em Taubaté é político. Estou cansado de ver os vizinhos prosperarem, mas chegou a nossa vez. Essa é uma mensagem de agradecimento por todos que nos ajudaram a chegar no segundo turno, por todos que estão embarcando espontaneamente na nossa campanha, entendendo que Taubaté quer e merece um novo caminho para Taubaté. E queria reforçar o meu compromisso com você que acorda cedo, trabalha, paga o seu imposto, que a prefeitura vai ser sua aliada. E que chegou a nossa vez e que a gente vai aproveitar e potencializar todas as nossas oportunidades, colocando as pessoas certas no lugar certo, sem amarra. E para quem quer mudança de verdade, no dia 27, vota 30. Muito obrigado. Tempo encerrado. Candidato, agradeço mais uma vez pela sua participação e pela sua presença. Obrigado. Obrigada. Essa foi a entrevista com o candidato Sérgio Vitor, do Partido Novo, que concorre ao segundo turno das eleições da Prefeitura de Taubaté.